Ser um artista famoso e importante são coisas diferentes. Ser famoso quer dizer que todo mundo te conhece, seja pelo seu trabalho e boa reputação, ou se não pelo completo oposto. E ser importante é impactar a vida de pessoas, mesmo que seja só um pouquinho. Então nada mais justo que para encerrar a comemoração de 100 anos de Revodox, receber um dos artistas que é a junção de fama e importância para todo mundo da arte, cinema, paleontologia, pintura e aquarela. Pois é com imenso carinho e admiração que converso com ele hoje, só que por e-mail, um dos maiores nomes da arte que já viveu, sendo reconhecido pelo Museu de História Natural dos Estados Unidos e tendo trabalhos publicados pela National Geographic. O pintor, professor e escritor James Gurney para contar mais da sua jornada, desenvolvimento artístico e carreira no Revodox dessa semana. Bom, como a entrevista foi por e-mail, eu chamei uma querida amiga e personagem recorrente por aqui para me ajudar a ler as respostas e dar mais dinâmica para esse vídeo. Então, a conversa não vai ficar tão chata só comigo falando. Então, obrigado Maitê pela participação e pela ajuda com esse vídeo. Alguns podem olhar para o seu histórico educacional e assumir que você tinha algum grande esquema na época da faculdade, para um dia criar coisas como o Dinotopia. Você disse em outro lugar, no entanto, que não tinha uma ideia de onde que esses estudos acabariam te levando. E apesar de ter seguido o seu tempo no Art Center em Pasadena para formação artística, além de muito como autodidata, seus estudos em Berkeley no começo não giravam em torno da arte. Então, quando que você decidiu estudar arqueologia e o que estava pensando em fazer com isso no futuro naquela época? Bom, na verdade, eu nunca tive um plano para o meu futuro, a não ser fazer alguma coisa com arte em algum momento. A partir do ensino médio, quando eu conheci pela primeira vez os trabalhos do Escher e do Rockwell, eu tomei consciência de como a arte pode alcançar pessoas de diferentes formas, principalmente através da página impressa. Eu também amava ciências, inglês no ensino médio, e eu fiquei muito preocupado que se eu fosse direto estudar ilustração, eu acabaria perdendo esses outros interesses. Então eu adiei a minha entrada na escola de arte e passei 4 anos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, estudando de tudo um pouco. No início, quando eu comecei na faculdade, pensei até que eu seria ilustrador científico, mas logo abandonei isso quando eu conheci antropologia. No meu tempo livre, depois de estudar as matérias acadêmicas normais, teve momentos que eu fiz uma máscara de gorila de látex com dentes de resina bem realistas. E eu morava em um bairro ruim, que muitas vezes eu chegava tarde por lá. E eu vestia a máscara de gorila, andava no monociclo, colocava um uniforme de segurança, ia pro dormitório tarde da noite e eu não tinha problema nenhum. Depois da faculdade, eu não tinha perspectiva de emprego realmente. Mas eu tinha dinheiro suficiente guardado para mudar para Los Angeles e ter o meu objetivo de aprender a pintar de fato. Tem sido uma preocupação minha que muitos jovens artistas meio que estão nadando na mesma piscina, partilhando de referências e influências culturais similares. É muito fácil gerar uma espécie de subcultura de aprendizado construída em cima dos mesmos gêneros popularizados de filmes, programas de televisão ou os últimos jogos lançados e mesmo as séries de livros de fantasia. Adicione anime e você consegue os 4 grupos alimentares básicos de consumos de muitos jovens artistas de fantasia. O trabalho de manutenção do gênero fantástico requer algum acompanhamento de técnicas da indústria e da evolução visual? É claro, tem alguma opinião sobre isso ou é uma tendência que tenha percebido? Eu não acho que você deve se preocupar muito com esses jovens artistas. Essa piscina, entre aspas, de referências culturais contemporâneas é muito grande. Quando se trata de arte imaginativa, há 1 milhão de direções que um artista pode ir. Esses 4 grupos, os quais eles consomem, são completamente ok. Não há nada que possa ser descrito como junk food ou algo ruim. Por exemplo, a revista Mad tinha uma grande influência sobre mim. Não tanto em relação a estilo de desenho, mas mais voltado para um espírito de reverência. Eu também passei inúmeras horas assistindo, quando criança, Popeye, Pernalonga, Os Três Patetas. E você pode ver essa referência, essas influências agora? Em certo momento da minha adolescência, eu me tornei menos ligada à cultura pop contemporânea, mas por conta de uma curiosidade e um interesse de ver
o que estava acontecendo por trás da tela colorida, como que esses shows aconteciam, como que eles faziam, muito mais do que o próprio show. Além disso, eu não sou muito bom de ser entretido. Eu não consigo ficar muito tempo parado sem as minhas mãos começarem a se contorcer e tremer. Então, eu joguei a minha televisão numa lixeira tem uns 30 anos e não tive nenhuma outra desde então. Você passa algum tempo fazendo coisas não relacionadas à arte? Sim, sim. Eu venho de uma família de engenheiros e inventores. O meu primo Dan Gurney está atualmente criando um novo carro revolucionário para a Fórmula 1. Um carro de corrida. Chamado Delta Wing, que tem um visual muito semelhante com um Batmóvel. E eu sempre tive esse mesmo senso inventivo. Então eu gasto parte do meu tempo livre criando bugigangas e gambiarras. Como, por exemplo, a minha última criação é um sistema de grua com cordas e roldanas para geração de movimento de time-lapse com uma câmera. Em um dos seus vídeos você fala que vem de uma longa linhagem de engenheiros mecânicos. Você sente que esse plano de fundo influenciou as suas ilustrações? Se sim, como? Sim, porque engenheiros usam desenhos para planejar as coisas que eles querem construir. Quando eu estava desenvolvendo o Dinotopia, eu queria incluir muitos cortes e diagramas de máquinas. Quando eu pinto uma máquina voadora, uma máquina de caminhar movida a vapor, eu imagino todo o seu ciclo de caminhada e tento descobrir como essas partes funcionam. Essas partes mecânicas. Muitos, Muitos dos veículos de Dinotopia são baseados em modelos de plástico desmontados. No vídeo você fala que seu pai costumava dizer que se você pode desenhar, você pode criar. Pode explicar o que ele quis dizer e como que a frase afetou a forma que você desenvolve o seu trabalho? A maioria das minhas pinturas tenta fazer o impossível parecer inevitável. Gosto de pensar além de uma única obra de arte e imaginar que as coisas de muitos ângulos, ou imaginar como elas seriam em 1000 anos. O que aconteceria se um objeto apanhado por uma cultura alienígena é usado de uma maneira diferente. Esses saltos de imaginação são o que um engenheiro está fazendo o tempo todo, e a maioria das pessoas de ficção científica não está muito longe desse tipo de pensamento. Você tem algum aviso para aspirantes a ilustradores que talvez pensem em se especializar em um campo relacionado às ciências? É importante ser capaz de ler artigos científicos você mesmo e não depender de alguém interpretando eles para você. Rabisque constantemente, esteja alerta a análogos vivos como inspiração. E observe muitos vídeos de vida selvagem, pinte a céu aberto. Essa é a única forma de entender luz e cor. Pense sobre o comportamento tanto quanto morfologia. Algo que você disse e que Morph Kustler reiterou em sua palestra foi que, em parte, o objetivo é criar algo, uma pintura que não possa ser fotografada. Você fez isso com a sua série Dinotopia e em suas inúmeras ilustrações para National Geographic. Essa é a principal preocupação ou pensamento por trás do seu trabalho? Qual que é o maior benefício que a pintura realista tem para nos oferecer? Para nos mostrar o que não podemos ver ou, de outra forma, copiar a natureza ou se não ambos? Concordo com o Sr. Cluster. Pintar as coisas que só podemos imaginar é um dos meus desafios favoritos como artista. Eu fiz trabalhos para National Geographic, incluindo fotos de lendárias viagens de Jasão e Ulisses, e reconstruções do reino de Kush na Núbia e de civilizações etruscas na Itália. Cada projeto era uma oportunidade estimulante de viajar para pesquisar, trabalhar diretamente com os especialistas para recriar um mundo que eu nunca poderia ter fotografado. Gosto de chamar esse tipo de pintura de realismo imaginativo, que é bem diferente do que geralmente pensamos como fantasia. É um termo mais amplo, inclui qualquer cena que não possa ser fotografada ou observada diretamente. O realismo imaginativo ele entra em jogo ao construir uma cena da Roma antiga, um dinossauro em seu habitat, uma batalha da Guerra Civil ou um retrato do Titanic no fundo do mar. Essas são versões modernas do que costumava ser chamado de pintura histórica.
a maior parte da arte da vida selvagem também se enquadra nessa categoria, porque os artistas da vida selvagem não podem simplesmente tirar uma foto e interpretá-la na pintura. Eles têm que desenvolver uma cena primeiro em sua imaginação e aí usar o seu conhecimento da natureza para criar uma composição crível. O que todos esses tipos de fotos têm em comum é que o artista começa como uma ideia imaginária e depois o trabalho duro de tornar aquela imagem resultante o mais realista possível. Mas também sempre pintei e esbocei a vida em todas as oportunidades. Atualmente eu estou trabalhando numa série documental instrucional sobre pintura in loco, pintura nos lugares. O primeiro é chamado de Aquarela na Vida Selvagem. E os próximos vão cobrir guache e caseína. Você deu uma grande quantidade de palestras em universidades e escolas. Como que nós, como pintores, podemos encorajar e educar estudantes interessados em arte representativa e que são contra essas aparentes regras do mundo da arte, convencendo que seus apoiadores ou quem for apoiar eles que está tudo bem trabalhar de uma forma realista ou ilustrativa? Não há necessidade de convencer estudantes de arte de nada disso. Eles cresceram com a internet, onde seguem seus próprios olhos para as coisas que simplesmente gostam. Não há regras no mundo da arte. Os formadores de opinião e guardiões da velha escola estão sendo varridos por novas formas e fóruns de patrocínio e crítica. Não é como nos velhos tempos, onde se tinha que esperar a aprovação do Papa, ou de John Ruskin, ou do júri do salão, ou de Clement Greenberg. A arte está aberta agora, e não há um único tipo de arte que seja dominante. A tendência importante é que, pela primeira vez, os artistas se conectem diretamente com seu público, e eles conseguem pintar o que quiserem, apoiados por pessoas que amam o que eles estão fazendo. Como você aborda o problema de pintura realista em uma imagem ou cena que não existe? A abordagem que eu utilizo é desenvolvida a partir dos métodos de ensino. A abordagem que eu utilizo é desenvolvida a partir dos métodos de ensino da Academia Francesa. Havia um vasto conhecimento e terminologia de pintura que foi amplamente esquecido e agora está sendo... A abordagem que eu utilizo é desenvolvida a partir dos métodos de ensino da Academia Francesa. Havia um vasto conhecimento de terminologia de pintura que foi amplamente esquecido e que agora está sendo recuperado com entusiasmo. Quando eu era estudante, eu lia de tudo que encontrava sobre artistas como Alma Tadema, Bouguereau, Gérôme. Também me debrucei sobre as edições do Famous Arts Curse, da década de 1950, onde grandes ilustradores da história compartilhavam os segredos do seu ofício. Eu estava muito curioso como eles pintavam cenas tão realistas da sua imaginação. O método é bastante meticuloso, na verdade. Começando com muita pesquisa, páginas e páginas de estudo em miniaturas, estudos de modelo fantasiado, conjuntos de miniaturas para os elementos arquitetônicos e muitas vezes um estudo abrangente de carvão antes mesmo de lançar na pintura final.